Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ed Henrique. Eu sou o marido da Camila. Hoje darei o seguinte estudo para vocês, com o seguinte tema: pacientes como Jesus. Geralmente, quando iremos assistir uma aula, esperamos que o professor seja um detentor do conhecimento, seja um especialista no assunto que ele vai ministrar. Mas, meus irmãos, não é o caso de hoje, tá? Eu sou um aprendiz apenas sobre esse assunto. Quando a Lelita me convidou para dar aula na EBD, que eu escolhi esse tema, pacientes como Jesus, eu sabia que eu ia aprender muito sobre esse assunto, que Deus ia quebrantar muito minha vida durante a preparação dessa aula. Como muitos de vocês sabem, que estão nos acompanhando na reunião de oração, na quarta-feira, sabe que eu e Camila estamos passando por algumas incertezas na nossa vida. Eu confesso para vocês, meus irmãos, ser paciente tem sido muito difícil. Durante esse tempo de espera e durante a preparação desse estudo, Deus tem quebrantado muito minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de iniciar, eu quero que a gente ore por esse momento. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na EBD, ministrando essa aula, Senhor. Te peço que o Senhor me abençoe, Senhor, nesse momento, para que eu fale segundo a tua vontade, Senhor. Abençoa também quem está me escutando, Senhor, para que o Senhor possa também incomodar o coração dela, Senhor, com a tua palavra. Te peço em nome de Jesus Cristo, por essas coisas, amém. Meus irmãos, a impaciência tem sido um mal da nossa geração. Acredito que devido à tecnologia, o avanço da tecnologia e o processo que as coisas acontecem muito rápido, tem deixado sempre a gente muito ansioso para que as coisas aconteçam de forma instantânea, muito rápido. Então a gente não tem paciência para nada, sempre quer a coisa para ontem. Eu lembro que lá na década de 2000, meus pais compraram um computador para mim e para meus irmãos, e apesar que ele tinha uma qualidade boa para a época, ele demorava para baixar um jogo de um dia para o outro. A gente começava a baixar numa noite e no outro dia é que o jogo estaria pronto para jogar. Para pessoal que gosta de jogo e pessoal mais novo do que eu, deve estar dizendo: meu Deus, não dá para esperar um dia para jogar. Hoje nós baixamos o jogo e com um segundo esse jogo já está ali pronto para a gente usar, né? Seria um absurdo passar um dia para esperar um jogo baixar. Quem é mais velho do que eu deve estar pensando: rapaz, Henrique, você sabe lá o que é ter paciência? Eu sou do tempo da carta, que eu mandava uma carta para uma pessoa pelos correios, passava dias para a pessoa chegar a mensagem até ela. Mas, meus irmãos, independente da sua idade, o adjetivo paciente tem sido uma coisa cada vez mais rara na nossa vida. Queremos tudo para ontem. A gente tem sido pessoas extremamente impacientes. A gente é impaciente nas coisas. Por exemplo, nós comemos no fast food porque não temos paciência de esperar meia hora para o garçom, para a cozinheira fazer lá o almoço ou a janta. Nós temos uma dor de cabeça, não podemos esperar que ela passe. Logo queremos tomar um paracetamol porque não conseguimos ter paciência de esperar aquela dor de cabeça passar. Nós iniciamos uma carreira profissional e com pouco tempo já almejamos um cargo alto e o melhor cargo dentro da empresa. Nós temos um celular que ele começa a ser um pouquinho lento, já queremos trocar porque ele está tirando minha paciência. A impaciência também tem influenciado nossos relacionamentos com as pessoas. A gente é impaciente com nossos colegas de trabalho, com nossos familiares, com esposa, filhos. A gente é impaciente no trânsito. A impaciência também tem afetado o nosso relacionamento com Deus.
Nós pedimos uma coisa a Deus, uma oração num dia, queremos que no outro dia Deus já tenha nos atendido. E não funciona assim. Essa característica de ser impaciente, ela não deve fazer parte da nossa vida como cristão. Porque a impaciência, ela não é fruto do Espírito Santo, mas sim a paciência é fruto do Espírito Santo. A gente pode aprender muito com Deus. Deus é paciente com a nossa vida. Ele é tardio em irar-se. Como a gente pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6, que vai dizer o seguinte: Passando, pois, o Senhor perante ele clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Lá em Números capítulo 14, versículo 18, vai dizer: O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado tem por inocente, não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte, olha que interessante: Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. A gente conhece a história de Paulo e ele era antes dele Deus transformar a vida dele, ele perseguia a igreja de Cristo. E mesmo assim, Deus teve paciência em tardar a sua ira e deu uma chance a Paulo, transformando a vida dele, fazendo ele uma nova criatura em Cristo. Meus amados, baseado nesses versículos, agora imagina se Deus não fosse assim, se ele não fosse tardio em irar-se e ele tivesse a paciência parecida com a nossa. Ou seja, se ele fosse um Deus impaciente. Sabe o que é que acontecia, meus irmãos? Na primeira vez que a gente pecasse, por ele ser um Deus santo, ele nos fazia, a sua ira derramava sobre nossa vida e nos fazia em cinza. E se Deus fizesse isso, meus irmãos, ele estava correto, porque ele é um Deus santo e justo. Mas Deus, os atributos de Deus que está em tudo em harmonia, além de santo e justo, ele é um Deus amoroso e paciente. E muitas vezes, quando nós pecamos, Deus é tardio em irar-se. E ele é amoroso e paciente. E entende que a gente está passando por um processo de santificação e que muitas vezes a gente vai tropeçar. Agora, meus irmãos, se Deus fosse como a gente, ele irasse rapidamente na primeira falha que nós cometêssemos. Então, pegando esse exemplo de Deus, nós temos que ser pacientes com nossos irmãos da igreja, com nossos colegas, com nossos filhos, com o marido, com a esposa, porque Deus ele é tardio em irar-se. Nós podemos aprender muito sobre paciência com a Bíblia. Vamos ver alguns versículos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que vai descrever as características do amor. Vai dizer assim: o amor é paciente, é a primeira característica. E depois segue: o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Lá em Provérbios vai mostrar que o homem paciente, ele é um homem sábio, enquanto o impaciente, ele é tolo. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, vai dizer: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado e o impaciente revela insensatez.
Em Provérbios, capítulo 19, versículo 11, vai dizer: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É interessante que esse versículo mostre que a nossa ira, ela não opera a justiça de Deus. A ira de Deus, quando ele se ira, é uma ira justa, é uma ira santa. Mas a nossa ira, ela sempre é pecaminosa. Ela não opera a justiça de Deus. É interessante, meus irmãos, que esse tema ele é bem oportuno para os dias de hoje, porque estamos passando por uma pandemia, por uma crise sanitária, uma crise financeira, e as circunstâncias e o futuro sempre ele é muito pessimista para os dias de hoje. Mas nós podemos aprender com o próprio Senhor Jesus Cristo, com a sua vida, que mesmo na circunstância ruim, Jesus Cristo teve paciência. A gente pode ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24, que vai dizer o seguinte: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Aqui nós podemos aprender que Jesus, pacientemente, ele suportou a cruz. Cristo é o nosso exemplo de paciência com os pecadores, com as pessoas que os ofendiam, que ele é exemplo, é paciente na circunstância e paciente no sofrimento. A gente também pode ver que Jesus Cristo sabe esperar. Ele sabe esperar pela hora do Pai. Lá em João, capítulo 7, versículo 6, vai dizer o seguinte: disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto, sempre está pronto. Lá em João, capítulo 2, versículo 4, vai dizer: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A hora que Jesus se refere aqui é a hora da crucificação. Deus sabe esperar o momento do Pai. Ele é paciente. Meus amados, eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil com essa pandemia, com as circunstâncias mais pessimistas possível, mas uma coisa a gente tem que aprender, é descansar em Deus. Lá em Salmos, capítulo 37, versículo 7, vai dizer o seguinte: descanse no Senhor e o aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nós temos que aprender a descansar em Deus. É interessante, meus irmãos, nós lá no Ministério dos Adores, nós estamos trabalhando com um livrinho que ele é bem básico, ele é bem no fundamento da fé. Foi um livro que quando eu cheguei na igreja, foi as primeiras coisas que me ensinaram. Então ele é um livro para um bebê na fé. Mas é interessante que apesar de ser um livrinho muito básico, ele tem quebrantado muito o meu coração, o nosso coração. Recentemente nós temos visto os atributos de Deus e eu trouxe para vocês aqui 3 atributos. Deus é onipotente. Lá em Jó,
capítulo 42, versículo 2, vai dizer: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus está no controle de tudo. Deus pode tudo. Deus, ele é todo poderoso. Ele é onipresente, segundo atributo. Os olhos do Senhor, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, vai dizer: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está em todo lugar. Se a gente está sofrendo, Ele sabe que a gente está sofrendo. Se a gente peca, Ele sabe que nós estamos pecando. Não tem como se esconder dele. Deus está conosco para onde a gente for. Ele é onisciente. Lá em Salmos, capítulo 147, versículo 5, vai dizer: Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Deus sabe todas as coisas. Sabe o que nós estamos passando. Sabe o que passa pela nossa cabeça. Meus irmãos, esses são 3 atributos que eu acho que a primeira coisa que a gente aprende quando chega à igreja, a primeira coisa que nos ensina é isso, né? É muito básico, é muito fácil de entender. Mas será realmente, eu estava fazendo essa pergunta, será realmente eu tenho entendido? Eu tenho vivido isso? É a consciência que Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Eu tenho me feito essa pergunta, porque se a gente realmente tem aprendido que Deus pode todas as coisas, Deus tem em qualquer lugar que a gente for, e Ele entende tudo, Ele sabe de tudo, a gente pode ter a certeza que Ele vai cuidar da gente, independente da circunstância. Que a gente pode descansar nele. E viver isso tem sido... Viver isso, uma coisa é apenas entender o conceito, né? Mas diferentemente é viver isso. Quando a gente vive é realmente quando a gente aprende. E eu tenho me feito essa pergunta, será que eu aprendi isso mesmo? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e o versículo 34, vai dizer: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deus aqui fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão vos acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. A nossa necessidade de comer, de se vestir, qualquer necessidade da nossa vida serão acrescentadas. Primeiro a gente deve se preocupar com o reino de Deus. Uma das perguntas que eu tenho feito quando eu cheguei na IBASC: o que é o reino de Deus? Como eu participo do reino de Deus? E o que eu tenho aprendido é a participação no reino de Deus. Eu posso, no trabalho na igreja, cuidando dos irmãos, discipulando, sendo discipulado. No trabalho, na escola, na faculdade. Se preocupando com aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo e evangelizando, dando um bom testemunho, orando pelas pessoas para que ela possa vir a conhecer a Deus. A leitura da Bíblia, buscar conhecer mais de Deus. São essas coisas que eu acredito que é participar do reino de Deus. Deus não nos fez uma nova criatura nele para a gente se preocupar apenas com nossa vida profissional, com nossas necessidades. Porque Deus tem dito: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as nossas necessidades, Deus vai nos acrescentar. Meus amados irmãos, eu espero que nesses dias a gente descanse em Deus, eu e você. A gente aprenda a descansar em Deus, a ter fé em Deus. É um momento muito oportuno para a gente aprender e estar mais próximo de Deus esse tempo que a gente está vivendo. Para encerrar, eu quero orar.
Então oremos. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de dar esse estudo, Senhor. Que essa verdade que nós vimos hoje, Senhor, seja uma verdade na nossa vida, Senhor. Que a gente realmente não apenas entenda como uma filosofia, Senhor, mas entenda como uma coisa para a nossa vida, para a gente praticar na nossa vida, Senhor. Que seja uma coisa verdadeira na nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti, Senhor, a ter fé em Ti, Senhor. E perdoa nossos pecados, Senhor, principalmente o meu, Senhor, que tenho vivido um coração muito inquieto nos últimos dias, Senhor. Sim, perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Nos ensina, Senhor, que precisamos do Teu ensinamento, Senhor, para que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém.